Oi pessoal, aqui é a Ana e no vídeo de hoje eu queria indicar para vocês alguns livros clássicos da literatura mundial, mas que são fáceis assim de serem lidos, e mesmo se você não tem o hábito de ler livros clássicos, você consegue ler esses livros aí, porque muita gente tem medo assim dos clássicos porque acha que eles são muito complexos, e realmente existem alguns livros clássicos que são mais difíceis, que demandam de uma bagagem literária ou até mesmo uma bagagem cultural melhor, assim, maior, de você conhecer ali o histórico daquele lugar, né? Às vezes alguma revolução que aconteceu, de você conhecer um pouco ali da história para poder mergulhar mesmo na história do livro e conseguir absorver tudo. Mas esses livros que eu separei aqui são livros assim muito fáceis de serem lidos, mas que não deixam de ter a sua complexidade, tá? Então assim, eles são ótimas portas de entrada para quem está querendo iniciar aí a leitura dos clássicos. Então vou começar. O primeiro livro que eu queria indicar é esse daqui, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu tenho essa edição aqui, mas existem centenas de edições desse livro aqui. Vou colocar os links aqui para vocês, tá? Caso vocês queiram adquirir algum desses livros. Se você entrar na Amazon pelo meu link, comprar qualquer coisa na Amazon pelo meu link, você ajuda a manter esse canal e não paga mais nada por isso. Então, esse livro aqui, ele é muito interessante. Ele é um livro bem fininho, ó, então a leitura é muito rápida, e ele é uma leitura que até crianças conseguem fazer, porque ele é tipo uma fábula, ele é narrado por animais. Só que ele traz muitas questões, muitos questionamentos assim pra gente refletir. E assim, até uma criança conseguiria ler, sim, mas talvez uma criança não conseguisse entender o que o autor quis passar aqui, ou qual a complexidade disso daqui. Mas enfim, aqui a gente vai ter a história de um grupo de animais ali, que são porcos, galinha, cachorro, cavalo, vaca, enfim, animais de fazenda, que eles vão se rebelar ali e vão expulsar o fazendeiro ali, os humanos da fazenda. Por quê? Eles moram ali na fazenda e eles se sentem explorados pelos humanos. Então, as galinhas, elas têm que botar ovos, a vaca, ela dá o leite, o cavalo coloca aquela carroça e ele tem que sair transportando as coisas, o porco vira bacon, vira porco assado, né? Vira alimento. Enfim, cada animal, ele tem a sua função ali na fazenda. Só que eles não recebem nada por isso, eles recebem só um cantinho ali no curral pra ficar, uma raçãozinha ali, e tá tudo certo. Então, eles ficam revoltados com isso, de como os humanos pegam tudo deles, sabe? Toda hora vem ali o humano, todo dia vai tirar o leite da vaca, e a vaca não ganha nada por isso. Vai pegar os ovos da galinha, e a galinha não ganha nada por isso. Então, assim, eles ficam revoltados e eles decidem, então, expulsar aqueles humanos dali. Então, eles fazem ali a revolução e eles expulsam. Os humanos saem fora da fazenda e agora eles têm a fazenda toda para eles. Não tem mais humano ali, eles têm a fazenda inteira para eles. E aí, a história do livro aqui, a gente vai vendo como que eles vão vivendo agora que eles são ali donos do próprio nariz ou do próprio focinho, né? Enfim, eles vão, então, ter que se organizar ali para a coisa dar certo. Agora eles têm que manter aquela fazenda funcionando. E aí eles se organizam. Aqui os animais falam, tá, gente? Eles se organizam. Então eles colocam regras, eles fazem ali um grupo de regras, né, que precisam ser seguidas por todos. Eles vão perceber que eles precisam de um líder, porque se cada um faz aquilo que dá na telha, cada um faz alguma coisa por conta própria, vira uma bagunça. Então eles acham que eles precisam de um líder e, né, para poder falar ali o que cada um tem que fazer, enfim, manter a ordem na casa. E aí os porcos aqui, que são tidos como os mais inteligentes, acabam sendo eleitos ali o líder, enfim. E a gente vai vendo como que vai ser na vida deles ali. E é muito interessante porque a gente vai vendo, no caso aqui dos porcos, que são os líderes, que é ele que manda ali, como que eles começam a adquirir características humanas, sabe? Então, os animais eram só animais. Daqui a pouco os animais, eles entram ali na fazenda, na casa do fazendeiro, né? Eles passam a dormir na cama. Daqui a pouco eles já estão querendo colocar roupa. Não sei se aqui ele tá de roupa, acho que não. Já estão querendo colocar roupa. E não só nisso, mas assim, a questão de mandar, aquelas regras iniciais começam a mudar. Enfim, sabe? Aquela coisa do poder, quando você tem o poder de mandar nos outros, assim, você acaba começando a virar um tirano também. É muito interessante, mas numa linguagem muito fácil, muito fácil. É uma fábula, são animais contando uma história
muito fácil. É uma leitura, como eu falei, muito fácil, mas que ela traz essa complexidade por trás de você conseguir entender aqui o que o autor quis passar, e vale muito a pena. E todos esses livros clássicos, eu acho que uma coisa bem característica dos clássicos é que você pode reler de tempos em tempos, e toda vez que você relê um clássico, você consegue pegar coisas novas, você consegue entender ou refletir sobre coisas novas. Acho isso maravilhoso nos clássicos. O segundo livro que eu queria indicar para vocês também é um livro infanto-juvenil. Aquele ali não é infanto-juvenil, mas assim, eu disse que poderia ser lido por crianças, porque é uma fábula, né? Esse daqui sim é um clássico infanto-juvenil, que é Alice no País das Maravilhas, mas apesar dele ser uma história para crianças, ele também tem uma camada mais profunda ali, que só os adultos talvez vão conseguir entender. Esse livro eu li há bastante tempo e eu quero fazer uma releitura dele em breve, e eu vou fazer na outra edição que eu tenho, da Dark Side. Essa daqui é a edição da Zahar. E Alice é uma história, eu não vou nem falar da história aqui de Alice, porque eu acho que todo mundo conhece, mesmo quem nunca leu. Tem o filme, né? Tem o desenho da Disney e tem várias adaptações, enfim, todo mundo conhece a história de Alice. Mas ela é muito mais do que aquela historinha, assim, de criança, sabe? Quando você começa a ler e ter uma visão mais profunda, você vai pegando muitas coisas aqui, sabe? A questão de como eles tratam o tempo, né? O relógio correndo, o coelho, quer dizer, com aquele relógio correndo, a questão do espaço ali no mundo da maravilha, onde ela vai parar, ali nada funciona, ali é tudo ao contrário, ali não tem regras. Alice é um livro que foi escrito na era vitoriana, a gente vê muito isso da era vitoriana, na personagem ali da Rainha de Copas, né? Aquele julgamento que tem ali já quase no final, que não tem, sabe, não tem pé nem cabeça, inclusive tem nem cabeça, que manda cortar a cabeça, enfim, aquela questão do crescer dela, né, de ficar grande, de ficar pequena. Tem várias questões aqui muito interessantes a serem trabalhadas, e eu quero fazer uma releitura desse livro e eu trazer um vídeo aqui mais completo sobre Alice, mas vale muito a pena ler. É uma literatura fácil, né, uma linguagem muito fácil, de uma história conhecida, mas que tem camadas profundas que você consegue ir vendo. Talvez as crianças não consigam, mas assim, os adultos já vão conseguindo ir vendo essas camadas mais profundas. E eu quero fazer uma releitura e um vídeo desse daqui, tá? Mas fica a dica aí pra vocês. Outro livro também, que é um clássico e eu achei bem fácil, é A Letra Escarlate, esse daqui da edição da Penguin. Também é um livro fino, tá? Aqui é um livro que ele vai tratar da questão aqui do adultério, né? Naquela época, eu não lembro aqui, no século 17, tá? Aqui a gente tem uma mulher, a história se passa nos Estados Unidos, esse aqui é um clássico americano, sabe, um dos primeiros grandes clássicos americanos. E aí a gente tem aqui uma mulher que, na verdade, ela é casada, e aí eles moravam, acho que na Inglaterra, assim, e eles estavam indo para os Estados Unidos para se restabelecer ali, enfim, né, chegaram numa cidade ali, só que, na verdade, eles não foram juntos, o casal. Ela foi primeiro, é Hester o nome dela, né, Hester. Ela foi primeiro e o marido iria depois, tá? Então, só que ela chegou ali naquela cidade, começou a se estabelecer ali e ficar esperando o marido. E esse marido não chegava. E ela ficou esperando. E se passaram 2 anos e nada do marido aparecer. E ela não tinha notícia, ela não sabia nem se o marido tinha morrido lá, se ele morreu na travessia, porque você tem que fazer a travessia, né, da Inglaterra para os Estados Unidos, era aquela travessia feita de navio. Então, assim, tudo podia acontecer. Então ela não sabia nem se ela já era viúva, e não sabia, porque ela ficou 2 anos ali esperando aquele marido, sem nenhuma notícia. Ninguém deu nenhuma notícia, ela não sabia de nada. E aí, 2 anos depois, o que acontece é que ela aparece grávida ali naquela cidadezinha onde ela mora. Ela fica grávida. E aí, óbvio que ela teve um caso com alguém, né? Ela tá grávida, ela teve um caso com alguém. Então, ela cometeu um adultério, porque ela é casada, né? Embora o marido não esteja ali, ela é casada. E aí, ela aparece grávida, significa o quê? Que ela traiu o marido. E aí, aqui é uma sociedade puritana muito rigorosa, e ela vai ser julgada, vai ter um julgamento, ela vai ser levada a júri pelo fato de estar grávida ali, né? E vai ser condenada, vai para uma praça pública, vai ser assim, humilhada publicamente, todo mundo dali da cidadezinha vendo aquela mulher ali em cima de um pedestal, ali no meio da praça, sendo humilhada. E ela passa um tempo na cadeia também, gente. E uma das penas, da penalidade dela aqui, é que ela vai ser colocada uma letra A, uma letra escarlate, vermelha, bordada, bem aqui no peito dela, e ela vai ter que usar aquilo dali para sempre, aonde ela não pode tirar.
ela precisa estar sempre com aquele bordado ali estampado no peito, um A de adúltera, que indica que aonde que ela for, para onde que ela passar, todo mundo que olhar vai saber que ela é uma mulher adúltera. Então essa é ali a pena dela, de ficar com aquele A estampado no peito para sempre, não pode tirar aquilo dali. E daí então a gente vai acompanhando a história dessa mulher, ela vai ter o bebê, vai ter uma menininha, e aí pula acho que uns 7 anos, a criança tem ali 6, 7 anos de idade, e a gente vai vendo então a história dessas duas. Elas, né, mora só a mãe e filha ali, e elas vão tentando viver numa cidade que todo mundo olha torto para elas, né? Aquela mulher com aquele ali, todo mundo sabe o que significa. Aquela criança que é vista como filha do pecado, uma criança que já nasceu de um pecado, assim, de uma traição, de um adultério. Então, assim, elas são muito unidas ali e tal, e a gente vai vendo a vida mesmo, os dia a dia dessa mãe e filha, e vão acontecendo outras coisas, né? A gente vai depois tentar entender quem foi o homem que engravidou ela, e esse marido que sumiu, o que aconteceu? Esse marido vai voltar, não vai voltar? Então é bem interessante, vale a pena a leitura. Aí outro livro também bem fininho e bem legal é A Metamorfose do Kafka. Aqui a gente vai conhecer um cara chamado, qual é o nome dele? Eu esqueço os nomes, porque faz tempo que eu li, Gregor Samsa. Então, esse cara, ele trabalha ali e tal, e aí um belo dia, ele mora ainda com os pais, mas ele trabalha, ele tem a vidinha dele ali. Um belo dia, ele acorda de manhã e ele se sente esquisito, ele sente que tem uma coisa errada com ele. E quando ele vai ver ali no espelho, ele virou um inseto, ele se transformou, aconteceu uma metamorfose com ele e ele virou um inseto. Aqui eles não dizem exatamente qual é o inseto, mas em várias adaptações e imagens que a gente vê por aí, botam ele como uma barata, botam que ele se transformou num baratão gigante, né? Mas enfim, aqui diz que é um inseto, não sei se é de fato uma barata, mas enfim, é um inseto asqueroso, um negócio nojento, então pode ser uma barata. O fato é que ele fica assim, ele, tá? É só o exterior dele que mudou, ele agora é uma barata, um inseto nojento. E a gente vai vendo o que vai acontecer com esse cara, com ali o pensamento dele nessa situação. E é muito interessante porque, como eu falei, ele mora ali com a família, né? E a família dele vai começar a rejeitar, vai ficar com nojo dele, não quer nem ver ele, quer esconder, não pode. Aí eles começam a inventar, por que ele não foi trabalhar hoje? Aí inventa que tá doente, aí querem dar desculpas, assim, né? Ele não pode receber ninguém e tal. Eles têm vergonha daquele cara, que agora é um inseto. Eles têm nojo do filho deles, eles têm, né, do filho, do irmão, enfim. A família começa a ter nojo do cara, começa a não querer nem ficar perto. E assim, é ele só mudou o exterior, é só a casca, só a aparência dele que sofreu uma metamorfose, mas o interior continua sendo a mesma pessoa, mas ele é completamente rejeitado pela própria família e por todo mundo que não quer nem chegar perto daquele negócio nojento. Então é bem interessante, sabe? E a gente vai vendo a cabeça dele, como vai ficando com tudo isso, e vale também muito a pena a leitura, um livro fininho, muito interessante também, que faz refletir muito, assim, como que essa coisa que a gente aparenta tem tanta interferência nas pessoas, né, assim, sabe? De repente você tá de um jeito assim que começa as pessoas a olhar com nojo ou com coisa assim, sendo que você não mudou, é só o exterior, mas vale a pena. E aí, tem mais 2 livros aqui, agora são mais grossinhos, tá, gente? Não são exatamente um calhamaço, esse aqui é um meio calhamaço, que é a Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse já é grossinho, mas é uma leitura muito fácil, muito gostosa de se fazer, é quase que um romance de formação, é basicamente um romance de formação. Aqui a gente vai conhecer a história de uma menina chamada Jane Eyre. Ela é uma menina órfã, uma criança ali órfã, a gente vai acompanhar ela desde a infância até a vida adulta. Então ela é uma menina órfã e ela mora ali com umas tias, uma tia, né, meio distante ali, mas que acabou pegando a menina. Essa tia tem uns filhos ali, então, que são os primos dela, que ninguém gosta dela e tratam ela muito mal. Ela é muito maltratada nessa casa, tá? Assim, ela vive ali de favor e assim, tudo vai pros filhos ali da tia e nada pra ela. A tia bate nela, tranca ela no quarto, enfim. A tia, acho que ela é maltratada ali na infância, naquela casa, até que chega um momento que a tia não aguenta mais aquela garota ali e resolve botar ela num internato, meio que num orfanato, basicamente, manda a menina pra lá. E também é um orfanato ali, um internato, uma escola internato, né?
horrível, porque horrível assim, muito pobre. Então, quando chove, entra a água, as crianças ficam muito doentes. Várias crianças aqui, até amiguinhas que ela fez ali, morrem ali de tifo e de doenças ali, sabe? A comida é muito pouca. Então, assim, sabe, é aquela sopa rala, as crianças vão morrendo de fome, vem aquela sopa rala, que é a única coisa que eles têm. No inverno muito rigoroso, com neve, as crianças não têm casaco. Então, assim, é uma vida sofrida. E ela vai passar todo o resto da infância e a adolescência ali, ela fica ali até os 18 anos, mais ou menos. E é ali que ela acaba se tornando professora ali, ela estudando ali para se tornar professora. E saindo daqui, então, ela vai conseguir, já com 18, 19 anos, um emprego de professora particular na casa, né, de um rico lá, para ser professora de uma criança ali. E aí vai acabando se apaixonar pelo patrão ali, então tem todo um romance ali. Mas é um livro muito interessante, porque a gente vai vendo como que uma menina que sofreu tanto, sabe? E ela continua, assim, ela não se deixa amargar, não é uma pessoa amarga, assim como no outro livro lá da irmã dela, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, né? Que é totalmente diferente. Enfim, Jane Eyre, ela é muito, assim, determinada. Ela é uma menina que ela é muito decidida a querer se superar, a querer fazer, a ter as coisas por ela mesma. Era uma época em que as mulheres só queriam casar com um cara rico e ela não, ela queria trabalhar, ela queria ser independente. É muito interessante, vai rolar um mistério aqui envolvendo esse cara por quem ela vai se apaixonar, tem um mistério ali na casa. E eu achei bem interessante, é uma leitura assim que você vai fazendo, gente. É a leitura, é a vida de uma menina, desde a infância, passando pela adolescência, até chegar na vida adulta e se apaixonando, e a gente vai ver o que vai acontecer a partir daí. Tem um mistério, como eu falei ali no final do livro, para você tentar descobrir o que é aquele mistério que tá rolando ali. E eu acho, apesar do tamanho que assusta, é uma leitura fácil que dá para qualquer pessoa fazer, assim. A gente vai acompanhando esse ambiente de Londres, assim, da Inglaterra, que eu acho maravilhoso. Bom, gente, tive que dar uma pausa aí por conta da memória do celular, que tava, né, ruim. Mas, enfim, o último livro que eu queria indicar pra vocês é O Conde de Monte Cristo, tá de cabeça pra baixo, do Alexandre Dumas. Esse daqui é um clássico também muito fácil de você ler, apesar do tamanho. Ele assusta por conta do tamanho. Essa minha edição aqui é uma edição de bolso e é aquela folha bem fininha, tipo folha de Bíblia, sabe? Folha branca também. Mas, enfim, você encontra esse livro em várias outras edições e ele tem aí 1.600 páginas nessa edição aqui. É um livro grande, mas é uma história que é fácil e que você embarca muito facilmente, tá? Aqui é uma história de vingança. A gente vai acompanhar a vida de um homem chamado Edmond Dantes, que ele vai ser vítima de uma injustiça ali com amigos. Ele era um cara que ele tinha sido promovido no emprego, ele estava noivo da mulher que ele amava, ou seja, a vida estava indo às mil maravilhas, até que alguns colegas, amigos ali, vão meio que armar uma coisa ali e colocar a culpa nele. E ele acaba sendo julgado e condenado por um crime que ele não cometeu. E ele é condenado a vários anos de prisão, acho que prisão perpétua, nem lembro, faz tempo que eu li esse livro aqui, numa prisão que fica numa ilha. Então é uma ilha e tem assim um castelo só na ilha, e ele ainda vai lá para aquela cela, tipo do calabouço, aquela cela para os prisioneiros mais perigosos, assim, e ele passa muitos anos ali, ele passa acho que uns 15 anos ali, e ali ele conhece um senhor que também é prisioneiro lá também, e conversando com esse senhor é que ele vai se dar conta de que ele foi vítima de uma armação desses amigos, porque até então ele achava que, ele sabe que ele é inocente, que ele não cometeu aquele crime, mas ele achava que tinha sido assim um erro mesmo, né, um erro, sei lá, né, alguma coisa, um erro que acabou ele indo, a culpa indo para ele. Mas ali ele vai começar a entender que não foi um erro ao acaso, que aqueles amigos armaram intencionalmente para colocar a culpa nele. E quando ele percebe isso, quando ele percebe que aquelas pessoas fizeram aquilo contra ele, né, por vontade, tipo assim, com intenção, não foi um erro que aconteceu, não foi um acidente, eles de fato tiveram a intenção de jogar a culpa nele, ele então começa a arquitetar a sua vingança. E ele vai conseguir fugir dessa ilha de uma forma espetacular. E aquele velho lá, que vai acabar morrendo ali na prisão, aquele velho contava para ele sobre uma lenda ou uma história de que tinha uma ilha ali perto que tinha um
um tesouro enterrado, e o velho sabia exatamente onde estava o tesouro. Enfim, ele acredita, e quando ele foge dessa prisão, ele acaba indo até essa ilha para ver se essa história é verdadeira, e ele encontra um tesouro. Então, agora ele é rico, ele é ricaço, então ele muda o nome dele, porque, né, todo mundo acha que o Edmond morreu. Na verdade, ele pula ali do navio, ele troca o corpo com o velho que morreu, enfim, ele faz uma fuga espetacular e para todo mundo ele morreu lá na prisão. Mas ele não morreu. Então, ele vai para essa ilha, ele consegue, então, achar esse tesouro e se tornar uma pessoa rica, então ele muda de nome e ele volta para a cidade para se vingar daqueles amigos lá que fizeram tudo isso com ele. Aí ele vê que a mulher que ele amava, que ia ser a noiva dele, agora casou com outro e tal. Então, assim, ele vai querer se vingar de todo mundo. E é muito legal. Então, é muita aventura. Apesar de ser um livro enorme, 1.600 páginas, passa muito rápido, porque é uma leitura que te prende, assim, é um novelão de aventura e que vale a pena. Bom, então essas foram as minhas dicas de clássicos, assim, que são fáceis para todo mundo ler, assim, para quem é iniciante. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima!